Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil, e estou aqui mais uma vez com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 7 de setembro, nós faremos a leitura no livro de 2 Crônicas, do capítulo 23 ao 25. Vamos para a leitura? Segundo livro dos Crônicas, capítulo 23. Passados 7 anos, o sacerdote Joiada decidiu pôr em prática seu plano. Com a ajuda de alguns oficiais influentes do exército, ele escolheu Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obede, Maazeias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Eles percorreram todo o território e todas as cidades de Judá para convocar os levitas e todos os chefes de famílias. Reuniram-se em Jerusalém, no templo de Deus, e firmaram um acordo. O sacerdote Joiada apresentou-se a eles o jovem príncipe e disse: Aqui está o filho do rei. Ele vai assumir o trono, como o Eterno prometeu a respeito dos descendentes de Davi. Então, prestem atenção ao que vocês irão fazer. 1/3 de vocês que entra de serviço no sábado deverá permanecer na guarda dos portões. Outro terço guardará o palácio, e o outro cuidará da porta do alicerce. Todo o povo será convocado para se reunir nos pátios do templo do Eterno. Ninguém poderá entrar no templo, exceto os sacerdotes e os levitas que estiverem de serviço. Eles têm permissão, porque foram consagrados, mas os demais devem fazer o que lhes foi ordenado. Os levitas rodearão o jovem rei com armas em punho. Matem qualquer um que tentar se aproximar ou romper o cerco. Vocês ficarão com o rei o tempo todo e em todo lugar. Todos os levitas e oficiais acataram as ordens do sacerdote Joiada. Cada um deu ordens a seus subordinados, tanto os que entravam no serviço no sábado, quanto os que saíam do serviço no sábado, pois o sacerdote Joiada não dispensou ninguém. Depois o sacerdote equipou os oficiais com lanças e escudos, pequenos e grandes, que pertenciam a Davi e estavam guardados no templo do Eterno. Armados, os guardas se posicionaram de acordo com as instruções para proteger o rei. E de uma extremidade do templo à outra, em torno do altar e do edifício. Então o sacerdote apresentou em público o príncipe, pôs a coroa em sua cabeça, entregou a ele o livro da aliança de Deus e o proclamou rei. Enquanto Joiada e seus filhos o ungiram, o povo gritava: Viva o rei! Ao ouvir o barulho da correria do povo e da aclamação ao rei, Atalia foi ao templo para ver o que estava acontecendo. Assustada, viu o jovem rei de pé na entrada, rodeado pelos capitães e tocadores de trombetas. Todos com alegria cantavam, as trombetas eram tocadas, os cantores e os músicos dirigiam louvor. E desesperada, ela rasgou a própria roupa e gritou: Traição! Traição! O sacerdote Joiada deu ordens aos oficiais da guarda: Levem-na para fora e matem qualquer um que fizer menção de segui-la. O sacerdote tinha ordenado que não a matassem no interior do templo. Eles a arrastaram até a estrebaria do palácio e a mataram ali. Joiada fez uma aliança entre o Eterno, o rei e o povo, para que eles fossem o povo do Eterno. O povo entrou no templo de Baal e o destruiu, derrubando os altares e os ídolos. Na frente do altar, mataram Matã, sacerdote de Baal. Joiada entregou o serviço do templo do Eterno aos sacerdotes e aos levitas, conforme as determinações de Davi. Eles deveriam oferecer ofertas queimadas ao Eterno de acordo com o que prescrevia a revelação de Moisés, com cânticos e louvores e conforme a orientação de Davi. Ele também designou guardas para cuidar da entrada do templo do Eterno, de modo de que ninguém de quem não estivesse devidamente preparado não pudesse entrar. Reuniu todos os oficiais, os nobres, os governadores e todo o povo para conduzir o rei do templo do Eterno, passando pela porta superior até o trono real. Todos celebravam com entusiasmo. Finalmente a cidade ficou segura e tranquila, pois Atalia estava morta.
Segundo Crônicas, capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia Gazela. Ela vinha de Berseba. Educado e ensinado pelo sacerdote Joiada, Joás agiu corretamente diante do Eterno durante a vida de Joiada. Joiada escolheu 2 mulheres para ele, e Joás teve filhos e filhas. Depois de um tempo, Joás decidiu fazer reformas no templo do Eterno. Reuniu os sacerdotes e levitas e ordenou: vão à cidade de Judá todo ano e arrecadem o imposto da população para a reforma do templo do seu Deus. Esse trabalho será responsabilidade de vocês, mas os levitas não se esforçaram e não fizeram nada. Então o rei mandou chamar Joiada, o sacerdote principal, e perguntou: por que você não mandou os levitas trazerem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Eterno, e a comunidade de Israel determinaram para a manutenção do lugar de adoração? Veja em que condições está o templo. Atalia, aquela mulher perversa, e seus filhos deixaram o templo de Deus em ruínas e levaram os objetos consagrados para cultuar Baal. Seguindo as ordens do rei, eles fizeram uma urna e a puseram na entrada do templo do Eterno. Depois mandaram anunciar em todo o território de Judá e Jerusalém o pagamento obrigatório do imposto que Moisés havia instituído quando Israel ainda estava no deserto. A população e os líderes ficaram felizes com a resolução e contribuíram com alegria até encher a urna. Sempre que os sacerdotes levavam a urna para os fiscais do rei e eles constatavam que estava cheia, o contador real e o oficial do sacerdote principal retiravam o dinheiro e a urna era levada de volta. Eles faziam isso regularmente e conseguiram arrecadar muito dinheiro. O rei e o sacerdote Joiada entregavam o dinheiro aos encarregados do templo, que, por sua vez, pagavam os pedreiros, os carpinteiros responsáveis pelos preparos no templo do Eterno. Eles trabalharam sem interrupção até a reforma ser concluída. O templo ficou como novo. Terminada a obra, devolveram o dinheiro que havia sobrado ao rei e à joiada. Esses recursos foram utilizados para a confecção de utensílios para o templo e para os sacrifícios diários e ofertas queimadas, vasilhas e outros objetos de ouro e de prata para uso litúrgico. Enquanto Joiada estava vivo, as ofertas queimadas eram oferecidas regularmente no templo do Eterno. Joiada morreu em idade avançada, tinha 130 anos. Foi sepultado no cemitério real porque tinha se destacado muito em seu serviço a Israel, a Deus e ao seu templo. Depois da morte de Joiada, a situação mudou para pior. Os dirigentes de Judá tiveram uma audiência com o rei e ele atendeu o pedido deles. Assim, abandonaram o templo do Eterno e passaram a servir a deusa da prostituição. Por causa desse pecado, Deus ficou furioso com Judá e Jerusalém. O Eterno enviou profetas para adverti-los das consequências daquele pecado, mas ninguém dava atenção. O Espírito de Deus despertou Zacarias, filho do sacerdote Joiada, para dizer, assim diz o Eterno: por que vocês se afastaram deliberadamente dos mandamentos do Eterno? Vocês não podem continuar assim. Se abandonarem o Eterno, ele os abandonará. Mas alguns tramaram contra Zacarias e, com a cumplicidade do rei, na verdade, por ordem dele, o apedrejaram até a morte dentro do pátio do templo do Eterno. Foi assim que o rei Joás retribuiu a lealdade do sacerdote que o havia proclamado rei. Assassinou o filho de Joiada. As últimas palavras de Zacarias foram: veja isto, ó Eterno, que eles paguem por isso. Cerca de um ano depois, as tropas dos arameus atacaram Joás, invadiram Judá e Jerusalém, massacraram os líderes e mandaram todo o despojo para o rei em Damasco. O exército arameu era bem pequeno,
mas o Eterno o usou para derrotar o grande exército de Joás, porque eles abandonaram o Eterno, o Deus de seus antepassados. Os sírios foram instrumentos do castigo de Deus contra Joás. Joás foi governante. Joás foi gravemente ferido na batalha. E os próprios oficiais do rei o mataram, numa conspiração tramada na corte como vingança pelo assassinato do filho do sacerdote Joiada. Ele foi morto na própria cama e sepultado na cidade de Davi, mas não teve o privilégio de um túmulo no cemitério real. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho da amonita Simeate, Jeozabade, filho da moabita Sinrite. Quanto a seus filhos, as muitas sentenças proferidas contra Joás e a história da restauração do templo de Deus, está tudo registrado nas anotações sobre os reis. Amazias, filho de Joás, o sucedeu. Segundo Crônicas, capítulo 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe era Jeoadã de Jerusalém. Ele agiu corretamente diante do Eterno, mas não com absoluta sinceridade. Quando viu que tinha o reino nas mãos, mandou executar os guardas do palácio que haviam assassinado seu pai, o rei. Mas não matou os filhos dos assassinos, por respeito ao que estava prescrito na revelação de Moisés. Os pais não devem ser punidos pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pecados dos pais. Cada um deve responder seus próprios atos. Amazias organizou Judá e classificou Judá e Benjamim por famílias e por unidades militares. Todos os homens de 20 anos de idade ou mais deviam se alistar. Foram contados 300.000 capazes de servir no exército. Além disso, contrataram 100.000 soldados de Israel ao custo de 3,5 toneladas de prata. Um homem de Deus apareceu e disse: Ó rei, não deixe os soldados israelitas no exército. O Eterno não está com eles nem com nenhum dos efraimitas. Seja corajoso e vá apenas com o seu exército. Só Deus poderá dar a vitória ou a derrota a você. Mas Amazias perguntou ao homem de Deus: O que devo fazer com o dinheiro e as 3,5 toneladas de prata que paguei aos israelitas? E o homem de Deus respondeu: A ajuda de Deus vale muito mais do que isso. Então Amazias mandou embora os soldados do norte que tinham contratado. Eles ficaram muito aborrecidos por não poderem lutar e voltaram furiosos. Mas Amazias estava otimista. Levou as tropas para o Vale do Sal e matou 10.000 homens de Seir. Fizeram 10.000 prisioneiros, levaram-nos até o topo da rocha e os jogaram no precipício. Todos morreram na queda, esmagados contra as rochas. As tropas que Amazias tinha mandado embora do seu exército, furiosas por não poderem lutar e se aproveitar do despojo, atacaram cidades de Judá, de Samaria a Bet-Horon, matando 3.000 pessoas e levando muitos despojos. Quando voltou da batalha contra os edomitas, Amazias trouxe de volta os deuses dos cidadãos de Seir e os estabeleceu como se fossem seus deuses, adorando-os e queimando incenso para eles. Esse ato provocou a ira do Eterno, que enviou um profeta com esta mensagem: O que está acontecendo? Por que você está clamando a deuses inferiores que não conseguem livrar o povo deles? Deuses mais fracos que você? Amazias o interrompeu. Por acaso pedi a sua opinião? Fique quieto, senão mando arrastá-lo para fora. O profeta parou de falar, mas antes disse o seguinte: Tenho conhecimento de que Deus resolveu destruí-lo por causa de tudo que tem feito e porque não seguiu o meu conselho. Certo dia, Amazias mandou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, para desafiá-lo a lutar. Se tiver coragem, venha se encontrar comigo, vamos medir forças. Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá:
Certa vez, um espinheiro do Líbano mandou dizer a um cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho. Mas, depois, um animal selvagem do Líbano passou, pisou no espinheiro e o esmagou. Só porque você derrotou os edomitas na batalha, agora está pensando que é mais forte que todos? Pode se orgulhar, mas fique aí no seu canto. Por que arriscar a sorte? Por que amargar uma derrota para você mesmo e para Judá? Mas Amazias não desistiu. Então Jeoás, rei de Israel, cedeu e concordou em enfrentar Amazias, rei de Judá. Eles se encontraram em Bet-Semes, uma cidade de Judá. Judá sofreu uma humilhante derrota para Israel. Todos os soldados fugiram para casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes. Mas Jeoás não parou por aí. Prosseguiu para atacar Jerusalém. Demoliu os muros da cidade desde a porta de Efraim até a porta da esquina, cerca de 180 metros. Saqueou o ouro, a prata e todos os utensílios de valor do palácio e do templo do Eterno. Também fez vários reféns e voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, reinou mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Judá. O restante da vida e dos feitos de Amazias, do início ao fim, está registrado nas crônicas dos reis de Judá e de Israel. Nos últimos anos de Amazias, depois de ele ter se afastado do Eterno, fizeram uma conspiração contra ele em Jerusalém e ele teve de fugir para Laquis, mas foi perseguido e morto em Laquis. Seu corpo foi trazido sobre um cavalo e sepultado em Jerusalém com seus antepassados na cidade de Davi. Amém, irmãos? Somente até aí. Fique conosco até a próxima leitura. Paz do Senhor Jesus.